Olá, pessoal! Que alegria ter cada um de vocês aqui para o nosso estudo bíblico de hoje, viu? É muito bom mesmo ver essa sala cheia. Hoje a gente vai mergulhar juntos numa passagem que, olha, é fundamental. É uma conversa que literalmente moldou a história da nossa fé. O nosso foco hoje vai ser Gênesis capítulo 15. Então vamos lá, por favor, peguem suas Bíblias, abram lá em Gênesis capítulo 15. A gente vai desvendar juntos esse diálogo que é incrível entre Deus e Abraão. Um homem que, como nós, tinha sonhos, tinha medos e, acima de tudo, uma necessidade muito profunda de ter certeza da promessa de Deus. E a pergunta que vai guiar o nosso estudo hoje, ela é central para a nossa experiência de fé. É possível duvidar e ainda assim crer? Porque é exatamente essa tensão que a gente encontra no coração de Abrão. Ele não é um super-herói da fé, sabe? Ele é real, ele é humano, e é justamente na humanidade dele que a gente vai se encontrar hoje. A nossa história, ela não começa com uma declaração de fé daquelas inabaláveis, não. Pelo contrário, começa com uma conversa honesta, até meio desconfortável. Depois de uns acontecimentos importantes, Deus aparece para Abrão numa visão e diz: "Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, e a sua recompensa será muito grande." Mas a resposta de Abrão, ela revela o que realmente estava no coração dele. Vamos parar um pouco e analisar essa pergunta. Ela está carregada de dor, de frustração. Abrão está basicamente dizendo: Senhor, de que adianta tudo isso que o Senhor me promete se a promessa mais fundamental de todas, a de um herdeiro, não se cumpriu? Pensem bem, ele já tá velho, a esposa dele é estéril, a realidade dele gritava muito mais alto que a promessa. Quem de nós aqui nunca se sentiu assim, não é verdade? E o que é maravilhoso aqui é a reação de Deus. Ele não repreende Abrão por duvidar. Pelo contrário, ele o encontra exatamente onde ele está. Deus responde à vulnerabilidade de Abrão com uma das promessas mais visuais, mais extravagantes de toda a Bíblia. Primeiro de tudo, Deus é específico. Ele desfaz o plano B que Abrão tinha na cabeça, que era fazer do seu servo Eliezer o herdeiro. Deus diz: não, Abrão, a promessa vai se cumprir através do seu próprio corpo. É uma reafirmação muito pessoal, muito direta. Mas Deus não para por aí, não. Ele vai do específico para o infinito. E então, ele faz uma coisa incrível. Ele leva Abrão para fora da tenda. Tentem imaginar a cena. A escuridão do deserto, aquele silêncio e um céu sem nenhuma poluição luminosa, abarrotado, lotado de estrelas. E Deus convida Abrão a olhar para cima e tentar contar. Uma tarefa impossível, certo? E então vem a promessa. A descendência de Abrão não seria apenas um filho, seria uma nação, um povo tão numeroso quanto as estrelas no céu. Deus estava elevando a perspectiva de Abrão, sabe? Tirando os olhos dele da sua tenda vazia e colocando na imensidão do poder dele. E aqui, gente, no versículo 6, a gente chega ao coração do capítulo. Este é um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. É a resposta de Abrão a essa promessa que parecia inacreditável. É o ponto da virada. E não só para ele, mas para toda a história da redenção. Prestem muita atenção nisso aqui. O texto diz que Abrão creu. Diante do impossível, ele escolheu confiar na palavra de Deus. E o que acontece em seguida é revolucionário. Essa fé foi atribuída para a justiça. Pensa nisso como um crédito no banco. Deus olhou para a confiança de Abrão e creditou na conta dele uma justiça que ele não tinha por si mesmo. Não foi por suas obras, não foi por seus sacrifícios, foi simplesmente pela sua fé. Isso aqui, meus irmãos, é o Evangelho antes do Evangelho, aqui mesmo em Gênesis. Mas a história não acaba aqui. Mesmo depois de crer, a humanidade de Abrão aparece de novo. Ele pergunta: Senhor, como eu posso ter certeza? Ele pede um sinal. E mais uma vez, a graça de Deus se manifesta. Ele não responde só com palavras, mas com uma cerimônia poderosa, solene, para selar sua promessa de uma forma inquebrável. Para a gente entender o que vai acontecer a seguir, a gente precisa entender o que era uma aliança naquela cultura. Não era um simples contrato de negócios. Uma aliança era o compromisso mais sério que duas partes podiam fazer. Era um pacto de sangue, onde a própria vida estava em jogo como garantia. O ritual era bem estranho, até um pouco assustador, para ser sincero. Os animais eram cortados ao meio e as partes formavam um corredor com as carcaças. O costume era que as duas partes da aliança caminhassem juntas por aquele corredor, dizendo em essência que isso aconteça comigo se eu quebrar este pacto. Era uma automaldição, um juramento de vida ou morte.
Mas aqui vem o momento mais impressionante de todos. Abrão cai num sono profundo. Ele se torna um espectador. E quem é que passa entre as partes dos animais? Não é Abrão. Não são Deus e Abrão juntos. É Deus sozinho, representado por um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. O que isso significa? Deus estava dizendo: Abrão, esta aliança não depende da sua fidelidade, ela depende inteiramente da minha. Eu assumo toda a responsabilidade, que eu seja partido ao meio se eu não cumprir a minha palavra. A garantia da promessa repousa somente em Deus. Que coisa tremenda! E essa certeza absoluta nos leva, então, para a aplicação nas nossas vidas. Porque no meio dessa cerimônia de aliança, Deus dá a Abrão uma profecia que incluía não apenas a bênção da terra, mas também a realidade da dor e da dificuldade que viriam no caminho. Percebam isso, a promessa da herança incluía um desvio de 400 anos de escravidão no Egito. A fé na aliança de Deus não nos isenta das dificuldades da vida, mas ela nos garante que Deus é fiel para nos conduzir através delas e cumprir seu propósito final, não importa quão escuro o caminho pareça. E essa tensão entre a nossa realidade e a promessa de Deus é o que a gente vê aqui. De um lado, a realidade imediata de Abrão: dúvida, medo, escuridão e a notícia de um sofridade futuro. Mas do outro lado, a realidade maior, a da promessa de Deus: proteção, presença, fidelidade e, no final, libertação e herança. A nossa fé nos chama a viver com os olhos na coluna da direita, mesmo quando a gente está sentindo tudo o que está na coluna da esquerda. E assim, eu deixo essa pergunta para cada um de nós refletir nesta semana. Em meio às nossas dúvidas, aos nossos medos, à nossa escuridão, qual é a promessa de Deus? Qual é a estrela para a qual Ele está nos chamando a olhar hoje? Que a palavra de hoje não seja apenas conhecimento, mas que ela se torne vida em nós. Que a gente possa, como Abrão, crer no Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Que Deus abençoe a todos e nos vemos no nosso próximo estudo.